E segundo informações do portal UOL, em 2018, quando ainda era desconhecida da maior parte da população, Janja visitou Lula na prisão em Curitiba, se apresentando como advogada. De acordo com o portal, agora a primeira-dama usou um terno discreto e elegante para driblar a segurança e se encontrar com Lula. Ao ver a namorada, ainda de acordo com o site, Lula brincou, abre aspas, quer dizer que agora eu tenho uma nova advogada, fecha aspas. Quando estava preso, Lula buscava formas de viabilizar as visitas de Janja. As regras previam visitas de cônjuges, parentes e amigos em dias específicos, mas como o relacionamento entre os dois ainda não era público, Janja não se enquadrava nas categorias permitidas. E como Lula recebia visitas diárias de advogados, a primeira-dama então resolveu enganar os agentes. As informações estão no podcast Janja, que o site resolveu fazer sobre a primeira-dama. O programa conta também que Lula e Janja passaram juntos a noite que antecedeu a prisão do petista, em abril de 2018. Eles dividiram um colchão no subsolo do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo. Piotr, deixa eu começar com você. Eu sempre começo com a Ana, quando o assunto é Janja, mas vamos mudar um pouquinho aqui. Não tenho voto contrário a isso. Ela está se recuperando. Eu não sei se ela... Eu posso votar na Ana ela está a par, também. que tem um podcast chamado Janja, e eu, por dever de ofício, ouvi todo o primeiro episódio, que, saibam, chama-se Nasce uma Estrela. É o primeiro episódio desse podcast do UOL sobre a Janja, que conta detalhes aí de como a Janja conheceu Lula. Eu achei que eles tinham se conhecido na prisão, mas parece que o affaire é anterior ainda. Ela se encontrou com ele no sindicato quando houve ali o pedido de prisão. Ele ficou refugiado por uns 3 dias antes de ser preso. Então, ela já estava com ele naquele momento. E chamou a atenção o fato de ela ter conseguido entrar depois de 114 dias na prisão, porque só podia entrar cônjuge, parentes ou advogados. É como ela não se encaixava em nenhuma das categorias... Sem contar uma série de entrevistadores, porque depois foi uma onda de entrevistas. Ela deu um jeito de se apresentar como advogada para visitar o Lula na cadeia. Agora, te pergunto, como é que ela conseguiu entrar? Sim. Que carteira da OAB que ela apresentou? Qual foi o agente da Polícia Federal que permitiu a entrada de Janja? Essas perguntas o podcast não respondeu. Se fato tudo isso, porque, enfim, é a história que o UOL está contando. Então, se fato, isso teria sido um crime de falsidade ideológica. Mais que isso. E prevaricação por parte da polícia, que fez um controle ruim, ou fez controle nenhum para ela entrar. O que chama a atenção é como é que o Supremo, naquele momento, permitiu aquele monte de entrevistas, visitas de advogados a toda hora. Todo mundo era advogado do Lula naquele momento. E hoje você tem aí uma série de pessoas pelo Supremo Tribunal Federal de agora em que sequer podem conversar. O presidente do partido não pode falar com o presidente de honra, ou essas coisas todas, né? Enfim, porque o Supremo impede esse tipo de coisa. Mudou muito, né? Agora, o título, como é que é? Nasce uma Estrela. Primeiro episódio. Nasce uma Estrela é uma frase tão bonita. Normalmente você vê isso usado em poesia ou na ficção. E, obviamente, gente muito grande no mundo das artes e conta a história de vida. Eles acabaram com essa expressão. Agora você vai falar, nasce uma estrela, alguém vai se lembrar do podcast sobre a primeira-dama. Que parece que também, lá no podcast, diz que ela não gosta da expressão primeira-dama. Também. Que ela acha... Então, a primeira-dama, eu quero dizer que o podcast que fala sobre a primeira-dama, da Janja, que é a primeira-dama. Pronto. Então, vamos deixar muito claro, porque fatos são fatos. E eu só me atenho a eles, não posso ir muito além. Vamos lá. O que nós estamos vendo aí, esse podcast, e se tudo realmente é o que eles estão contando, chama a atenção de como é que ela entrou numa carceragem, porque esse é o nome que tem que ser dado, embora adaptado ou não, da Polícia Federal de Curitiba. Vamos reabrir, então, agora todo o processo da prisão do Lula para saber como é que ele teve acesso, como é que alguém que não poderia ter acesso a ele, teve acesso a ele. E quem errou? Quem foi o responsável? Pede lá para a Polícia Federal de Brasília, tão ocupada com tantas outras coisas, para apurar o comportamento da Polícia Federal lá em Curitiba. De onde veio se de fato tudo isso aconteceu?
A primeira-dama, que não gosta de ser chamada de primeira-dama, então eu vou dizer que, neste caso, é preciso explicar por que a primeira-dama, hoje, primeira-dama, teve acesso ao então presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, lá na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. E não nasce uma estrela, não. Não vamos acabar com essa expressão, porque ela é lúdica, ela é poética, não vou permitir esse tipo de coisa. Eu gosto muito de literatura para matar certas expressões, eu não vou me juntar a isso e vou defender a expressão nasce uma estrela para ser usada no lugar certo.